dando para ouvir daqui? Tá bom o pessoal que tá gravando? Boa noite, gente. Eu não sabia que esse vídeo ia passar, tá? Então, deixa eu me colocar aqui, porque eu acho que eu vou falar umas coisas que esse vídeo falou aí. Isso tá me deixando um pouco trêmulo, assim. Eu recebi o convite do Franklin para estar aqui com vocês nesse sábado. Foi na segunda-feira, dia 25. Provavelmente porque deve ter havido algum imprevisto com quem iria pregar hoje, assim. Eu nem vou falar para vocês quem seria, porque senão eu vou sentir ainda mais o peso da responsabilidade. Salve leva. Então, assim, eu não prego com tanta frequência, assim. E geralmente eu sofro uns 3 bons meses antes para buscar de Deus o tema, o assunto, para me preparar um estudo para estar aqui com vocês. Contudo, eu recebi o convite e perguntei para o Franklin se ficaria chato eu repetir o estudo que eu trouxe 15 dias atrás no Go Up. Franklin me deu aquela força e falou que não tinha problema. Mas aí eu não fiquei em paz e resolvi perguntar para Deus. Deus é muito educado e muito amoroso também. E ele, ao invés de dizer um não daqueles bem sonoros para mim, ele me conduziu durante a semana e me trouxe à memória alguns momentos que passei nos últimos dias para edificar a minha vida e me inspirar para organizar o que ele havia falado comigo e que eu deveria compartilhar com vocês, já que eu tinha recebido esse convite. E recapitulando os últimos dias, assim, sábado tivemos a pregação do pastor Henrique sobre deleitar-se no Senhor, e isso nos inspirou a pedirmos ao Senhor mais do seu Espírito. No domingo a gente teve a pregação do Marcão, que nos exortou a vigiarmos constantemente, pois nossos 3 inimigos mortais não tiram férias. São eles: o diabo, o mundo e a nossa carne, não necessariamente nessa mesma ordem. Ainda no domingo, cara, a gente teve no louvor a música Sejas Meu Universo, onde Deus usou demais Douglas, cara. Deus usou demais você para falar meu coração a semana inteira. E eu vi o vídeo dessa música, eu peguei a cifra, quis até tocar na célula. Então, vimos ao longo da semana a galera do Goon se mobilizando para um plantão de oração em preparação para o retiro. E esse mote de preparação para o retiro tem tomado também o meu coração. Por isso eu quero compartilhar com vocês algo muito importante para preparar nosso coração e a nossa mente para o que Deus quer e vai fazer nas nossas vidas ao longo dessa semana e no retiro também. Antes eu quero orar com vocês. Pai querido, tem de misericórdia da minha vida, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala com poder nos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra fique firme na nossa vida, Senhor. Que a gente possa resplandecer, sim, Senhor, o brilho da face de Jesus, Senhor. Toca o meu coração como o Senhor tocou durante o dia de hoje, Senhor, ao reler tudo isso, ao rever cada palavra aqui, Senhor. Que o que o Senhor me ensinou, o que o Senhor falou comigo, o Senhor possa falar de maneira poderosa aos meus irmãos aqui também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Galera, assim, quem já vai retirar um pouco mais de tempo, assim, sabe que esses dias que antecedem o retiro são dias bem tensos, de muita ansiedade, de luta. São comuns os relatos de brigas, desentendimentos entre irmãos, parentes, marido e mulher brigando também, doenças nas pessoas da família, da igreja e outras coisas que acontecem que de alguma forma desestabilizam a nossa paz e também o nosso relacionamento com Deus. Isso não só antes do retiro, mas durante o retiro também. Durante o retiro, os nossos 3 inimigos, que foi pregado lá pelo Marcão, o mundo, o diabo e a carne, também não tiram férias. Pelo contrário, eles pegam o carro, pegam a estrada junto com a gente e chegam junto com a gente lá no acampamento. Nos dias de retiro a gente vive o que os teólogos chamam de o já e o ainda não. E vivemos isso em toda a sua intensidade.
pois a gente vai estar lá todos juntos, buscando a presença de Deus de dia e de noite, mas também vamos poder perceber onde que o calo em cada um de nós aperta, e onde que o calo do nosso irmão aperta. Sabe aquele irmão legal, com aquela cara de gente boa, de crente, que você só vê sábado, domingo ou na célula? Ele vai dormir no seu quarto. Ele vai roncar. Vai emitir outros sons desagradáveis também, alguns até mal cheirosos. Além disso, possivelmente, em algum momento, você vai presenciar ou ser diretamente atingido por aspectos da personalidade e da inclinação da carne de seu irmão que ainda estão em processo de restauração. E isso pode te entristecer, a tal ponto que leve você a pecar falando mal do seu irmão. Ou até um estilo diferente de se vestir que você veja lá, de comer, de falar, de rir, um bronzeado ou a falta dele no meu caso. Pode ser que isso venha a fazer você falar mal do seu irmão ou fazer um comentário maldoso. Antes de eu vir aqui para a Oceânica, eu não sei se eu já comentei isso aqui alguma vez antes, com algumas pessoas eu já comentei com certeza. Eu li um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. Deve ter uns 10, 11 anos que eu li esse livro. O autor dele é Larry Crabb, eu ainda tenho esse livro. Nesse livro o autor defende que a igreja deveria ser o lugar mais seguro da terra, e onde a gente, ao invés de fingir não ter pecado, já que a gente está todo mundo consciente de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, a gente ia poder confessar o nosso pecado para um irmão, ou quando o irmão visse a gente pecando, ele viria com amor, advertiria a gente, e a gente não se sentiria com orgulho ferido por causa disso. E nas reuniões desse lugar mais seguro da terra, as pessoas olhariam uns para os olhos dos outros, menos do que para as costas uns dos outros. E a gente seria mais participantes do culto do que meros espectadores. Além disso, o autor desse livro discorre sobre o benefício de viver algo assim, e que todo cristão deveria desenvolver uma amizade desse tipo, uma amizade espiritual desse tipo. Quando eu terminei de ler esse livro, minha primeira atitude foi de chorar copiosamente, assim, e de clamar a Deus de coração, ajoelhado, para que eu pudesse viver isso. Para minha surpresa, assim, 2 anos atrás, num curso de líderes aqui da Igreja Oceânica, esse livro era citado na apostila. Aí caiu a ficha, que eu vi que o que eu pedi a Deus tinha sido atendido. Eu não mais me sentia um espectador de cultos. Eu estava vivendo um pequeno grupo onde eu sentava olhando nos olhos das pessoas e podia dizer: quando chega aqui, dói. Eu não consigo. Se você encostar aqui, eu vou reagir mal. Por favor, me ajuda, eu não quero mais ser assim. Gente, eu tinha uma célula. Eu estava vivendo com vocês isso. E eu fazia parte desse povo cheiroso, que pela fé nós já somos, amém? Vocês são a resposta de Deus para uma oração que eu fiz há mais de 10 anos. Vocês são a resposta de Deus para uma oração que eu fiz há mais de 10 anos. Por isso eu tenho zelo pela unidade da igreja. Pois além de Deus ser glorificado nisso, eu também sou bastante beneficiado com isso. Provavelmente, se eu ainda não fiz com vocês, com cada um de vocês aqui, eu ainda vou fazer algo que vai te deixar triste. Eu tenho a mania de não perder a piada, e quando eu vejo, já foi. E eu acabo tendo que sempre pedir perdão, isso quando eu percebo. Gente, se eu já fiz isso com você e ainda não pedi perdão, me procura, porque eu fiz sem sentir. E me fala, porque eu não quero fazer você carregar esse peso. Me perdoa, por favor. Eu gostaria então, assim, para continuar nesse assunto, queria ler com vocês um texto da Bíblia que coloca no mesmo trecho plenitude de Deus, amor e vida em comunidade. Queria que vocês abrissem lá em Efésios 3,
Quero ler com vocês do verso 16 ao verso 21. Efésios 3, 16 a 21. Eu vou ler então. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. 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 A carta aos Efésios, sempre que eu leio, eu gosto de ler de uma vez só, porque eu tenho a percepção de que ela está toda interligada de diversas formas. Então eu não consigo ler um trecho solto dela, porque eu posso acabar tendo um entendimento errado. Resumindo assim, bem rapidamente, a carta aos Efésios. No capítulo 1, Paulo conta mais ou menos o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. No capítulo 2, ele explica o que é e como é estar convertido e as implicações eternas que isso tem. No capítulo 3, ele começa explicando o seu ministério e o que Deus reservou para nós, para a gente viver junto, enquanto igreja, no desenvolvimento da nossa santificação. E termina orando para que a gente seja cheios de toda, não é só um pouquinho não, gente, é toda a plenitude de Deus, não é só um pouquinho, é toda a plenitude de Deus. Depois ele vai escrever como essa plenitude se manifesta em nossas vidas, na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade. E no final do capítulo 6, ele nos apresenta como a gente lutar contra os nossos 3 inimigos mortais. Se você for olhar com atenção, ele só vai falar, na verdade, sobre 2 inimigos apenas, o mundo e o diabo. Sobre a luta contra a carne, a sensação que tenho é que ele deu como resolvido nos capítulos anteriores. E ele conclui isso lá no verso 18 do capítulo 5, dizendo que para vencermos alguns hábitos da carne, devemos nos deixar encher pelo Espírito, ou seja, ser controlado pelo Espírito Santo. Aí ele no final ele não fala sobre os 3 inimigos, fala só sobre 2, porque ele foi falando sobre a carne ao longo do capítulo 4 e 5 todinho. Voltando ao texto que lemos, eu gostaria que vocês observassem comigo algumas coisas. A impressão que eu tenho quando eu leio esse texto, e boa parte da carta dos Efésios, é que Paulo devia ter acabado de conversar com a criança. Alguém já tentou explicar alguma coisa para uma criança? Pedir alguma coisa para uma criança? A conversa começa assim, sempre é Joãozinho, né? Joãozinho, você precisa comer tudo. Por quê? Para ficar forte. Mas por quê? Para poder brincar. Por quê? Aí lá pelas tantas você perde sua paciência e fala, come logo esse negócio, garoto. Se você não comer isso, eu vou comer. Mas Joãozinho pergunta sempre o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Paulo deve ter acabado de conversar com alguma criança, porque ele vai falando porquês, vai fazendo várias conclusões ao longo do texto. E ao longo desse texto a gente começa a ver várias conjunções, conclusões, explicações, condicionantes, vocativos, dentre outros desses negócios da gramática aí. É um texto muito rico para poder estudar essas funções, a função do que e também estudar gramática. Quantas pessoas formadas em letras a gente tem aqui hoje? Ou que estão estudando letras? Uma, beleza, vamos lá. João não está aí, nem Clóvis também, né? Então eu vou poder... O seguinte, gente, se eu errar, me perdoa. Depois me explica se eu tiver errado alguma coisa. Quando postarem um vídeo, eu faço mais erratas lá para corrigir os meus erros de conceito assim. Nesse trecho que a gente leu, Paulo faz uma oração a Deus, em nome da igreja de Éfeso. E a gente vai ver mais à frente que esse pedido recai sobre nós também, eu e você que estamos aqui hoje, beleza?
Nessa oração a gente pode identificar 2 pedidos que Paulo faz. Cada pedido que Paulo faz possui algo como uma consequência, ou um porquê ele está pedindo, mas também condicionantes, ou seja, a forma como isso deve acontecer. Vou dar um exemplo. Uma oração que alguém pode estar fazendo aqui nesse momento: Deus, me dê uma casa na região oceânica para poder casar. Então, é mais ou menos isso o pedido que Paulo faz. Uma oração onde ele pede algo para que algo aconteça, mas com uma condicionante, entendeu? Eu quero assim para que isso aconteça, mas quero desse jeito. Vamos lá, se vocês acompanharem aí, você vai ver que o pedido 1 é que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser. Isso é o que Paulo pede, que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser. Qual é a condicionante que ele coloca? Como que isso deve se dar? Deus é que tem que nos fortalecer, e não é de qualquer forma, que seja com poder vindo do seu Espírito. Isso aqui está na palavra. E para quê? Com que finalidade? Para que Cristo habite em nossos corações por meio de seu Espírito. Qual foi o segundo pedido que Paulo fez? O segundo pedido que Paulo faz é que possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Qual é a condicionante? Como que ele quer que isso aconteça? Como que ele pede para que isso aconteça? Que a gente esteja arraigado, ou seja, com raízes profundas no amor, e que seja junto, que seja juntamente com todos os santos, ou seja, junto aqui como igreja. Com que finalidade? Aí sim, para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Esse basicamente é o resumo dos versos 16 ao verso 19. Antes de Paulo começar lá o capítulo 4, depois desse capítulo 3, começar o capítulo 4 em diante, ele vai dizendo como que essa plenitude deve se manifestar nas nossas vidas. E antes disso, nos versos 20 e 21, ele dá mais uma explicação, mais um porquê. Igual aquele papo com a criança, lembra que eu comentei com vocês aqui? No verso 20, está escrito assim: percebam que o aquele do verso 20 é um aquele craseado. Logo tem uma proposição embutida ali, se juntando com outro A do pronome demonstrativo. Então assim, com A mais A na matemática é 2A, e no português é A com crase. Beleza? Foi assim que eu aprendi, eu posso estar errado. E tudo que vem depois do verso 20 é vocativo. É uma explicação, é um detalhamento disso. A gente pode perceber por esse aquele e o vocativo que o Paulo faz aí depois, é que ele estava tão maravilhado com Deus que ele não conseguia se referir a ele sem tecer-lhe elogios, sem engrandecer o nome de Deus. Ele falava de Deus e tinha que antes fazer uma frase longa para poder fazer algum elogio para Deus. Esse elogio de Paulo nos ensina 2 coisas. Que Deus faz mais por nós do que o que a gente pede. Esse elogio que Paulo faz ensina isso para a gente: Deus faz mais por nós do que o que a gente pede. E 2, que Ele faz através do seu poder que atua em nós. Aquele mesmo poder que lemos anteriormente, que Ele pede que nos fortaleça para que Cristo habite em nós. Beleza? Viu a ligação? E aí Paulo, depois de deleitar-se em Deus, ele retoma o fôlego, e na tradução do português da NVI, para retomar essa oração, vem um novo A, preposição aí. Agora sem o crase, porque não tem outro A para poder somar e ter crase. E Paulo escreve assim: a Deus seja a glória na igreja, por todas as gerações e para sempre. Amém? Amém, gente? Amém. Nesse verso 21, no verso 21 a gente vê mais uma explicação, mais um porquê, que responde às seguintes perguntas: por que a gente deve ser fortalecido? Por que a gente deve compreender o tamanho do amor de Cristo? Por que devemos objetivar que Cristo habite em nós? E por que a gente deve ser cheio da plenitude do Espírito? Por que a gente deve querer isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a gente deve querer isso tudo? Muitos porquês. E a resposta é a seguinte: para que Deus seja glorificado através da sua igreja. É isso que está no verso 21.
para que Deus seja glorificado através da sua igreja. Não é para a gente simplesmente ficar mais forte, ou para que a gente possa desfrutar de experiências extraordinárias com Deus. Não é para a nossa glória, não é para que os outros nos vejam e pensem que a gente é mais do que aquilo que a gente realmente é. É para que Ele cresça e que a gente diminua. É para isso. Para exemplificar, eu estou malhando há 4 meses. Antes eu nunca tinha entrado na academia. Até os 18 anos eu jogava futebol toda semana. Depois eu passei a jogar em todo retiro. Quem malha fica mais fortinho. A gente pode perceber isso, não é o meu caso ainda. E além disso tem outros benefícios para a saúde também. Mas vejam, eu malho só para ficar forte e musculoso ou para carregar peso? Eu não tenho a menor pretensão de carregar peso. Então assim, e se eu estiver malhando para atrair outros olhares, estou fazendo isso para minha glória. E ainda estou pecando, porque o olhar que eu tenho que atrair é o da minha esposa. Se for só para me sentir mais saudável, também estou fazendo isso só para minha satisfação. O maior benefício de estar saudável e bem disposto é Deus ser glorificado na minha vida. Esse é o maior benefício que a gente traz de ter vida saudável. De quebra, minha esposa tem olhado para mim também diferente, isso é um plus. Por isso que eu vejo que alguns retiros, quando os caras que estão malhando há mais tempo do que eu tiram a camisa, as irmãzinhas solteiras logo falam: Deus seja louvado. Então, acaba que essa piada foi péssima. Voltando para o texto, essa glória que está no verso 21 é por todas as gerações e através da igreja oceânica, da geração oceânica e das próximas gerações que vão vir. Aí mais um porquê. Porque Deus deve ser glorificado através da igreja. Por quê? Por quê? Por quê? Tantos porquês assim. Se a gente voltar um pouco nesse texto que a gente leu, lá pelos versos 8, 9 e 10 do mesmo capítulo 3, Paulo vai escrever assim, que embora ele seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-lhe concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Aí no verso 10 ele diz: a intenção dessa graça que foi concedida a ele, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Portanto, através de nós, da sua igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida não só na terra, mas no mundo espiritual. Por isso é tão importante que Cristo habite em nós, pois onde quer que a gente chegue, sozinho ou como igreja, o amor de Cristo será revelado aos homens através das nossas vidas, e Deus será glorificado, sendo este o plano eterno realizado em Cristo Jesus, como diz na própria carta aos Efésios. Esse era o plano de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Mas toda essa contextualização até aqui não foi para levar a gente a pensar somente no o que ou nos porquês, mas para pensar na parte mais difícil, assim, que pelo menos é a parte mais difícil para mim, que é o como. Para mim essa é a parte mais difícil. E bem lá no início eu apresentei os dois pedidos de Paulo, as condicionantes, ou seja, esses comos, isso deveria acontecer. E destes comos, entre aspas, Deus ensinou para a minha vida 3 lições, e eu queria compartilhar isso com vocês, relembrando lá quais foram os comos. O primeiro, como que isso deve se dar? Que a força venha de Deus através de seu Espírito. Esse é o primeiro. O segundo, que estejamos arraigados no amor. E o terceiro, que seja junto. Entendeu? A primeira lição que eu aprendo, assim, é que Deus precisa ser meu universo. Deus precisa ser meu universo. O desejo de me relacionar com Ele e precisa ser mais constante, entusiasmado e muito mais próximo. Sem isso, Cristo não vai habitar no meu coração e, consequentemente, eu não vou glorificar a Deus. Meu relacionamento com a minha esposa, com os meus irmãos, isso é a segunda lição. Meu relacionamento com a minha esposa e com os meus irmãos precisa ser marcado pelo amor. Minhas palavras, atitudes, a capacidade de perdoar, de pedir perdão, precisa ser algo que revele o amor de Cristo na minha vida.
Afinal, a palavra de Deus diz que nós seríamos reconhecidos pelo amor. E não por a gente ser forte, saudáveis, letrados, cheios de poder, de experiências, de dons, nada disso. A palavra de Deus diz que a gente seria reconhecido pelo amor. E principalmente, não é um amor qualquer, assim, é um amor que a gente demonstra entre nós, uns com os outros como igreja. A terceira lição, que seja junto, que seja junto. No capítulo 4 de Efésios, Paulo vai escrever sobre a unidade do corpo e de como a gente está unido uns aos outros, e de como é importante cada um dos nossos dons e talentos para a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo que se movimenta na face da terra. Por isso eu preciso me preocupar mais com meu irmão. Eu devorar quando ele peca, ou percebo que algo o tenta mais ou menos do que a mim, e ao invés de ficar apontando, de reclamar ou expor a vida dele ou dela, eu preciso orar mais pelo meu irmão, para que Deus fortaleça ele, para que ele não caia em pecado. Não basta buscar sozinho, gente, não basta buscar sozinho e esquecer que a plenitude de Deus deve ser buscada junto, porque o objetivo é que Deus seja glorificado através da sua igreja. Os dons, as experiências, tudo isso, embora alegre o nosso coração e seja muito almejado por nós, e até nos traga alguns benefícios pessoais diretos, de nada vai valer se Deus não for glorificado, de nada vai valer. E assim, de forma prática, eu queria tentar trazer algumas aplicações dessas lições para o nosso dia a dia e já preparar a gente para o retiro, beleza? A gente já vai treinando de agora para poder fazer bonito no retiro. Lembrando assim, gente, no retiro vão ter irmãos nossos, novos convertidos, irmãos nossos ainda não convertidos, que vão aceitar Cristo lá no retiro, amém? Vamos fazer bonito então, para a gente envergonhar o diabo e glorificar a Deus nesses dias. As aplicações que eu vou abordar são 6, estão todas no fim do capítulo 4 de Efésios. Vamos lá, gente. Primeira aplicação: não minta, mas fale a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um só corpo. Já que a gente é membro de um só corpo, é para falar a verdade e com amor. Peçam força do céu, como se algo do tipo acontecer com vocês. Por exemplo, amiga, essa roupa tá boa? Não diga, só ridícula, sem noção, tá horrível. Não fala isso. Não precisa mentir para sua BFF, mas diga assim, não está apropriado para a ocasião. Ela vai entender que está ruim, mas vai ficar feliz pelo seu carinho ao falar com ela. Por que você precisa pisar na cana quebrada? Fora esse exemplo extremo, fale a verdade. Não seja caracterizado por alguém que conta mentira, causas mirabolantes. Que essa não seja a sua característica. Segunda aplicação prática para a nossa vida: se ficar irado, não peque. Apazigue a sua ira antes do pôr do sol, para não dar o lugar ao diabo. É melhor perder o jogo do que revidar uma pancada, gente. Nossa maior vitória foi conquistada na cruz após uma sequência de derrotas. Jesus perdeu para Barrabás, foi traído, espancado e morto. E é vencedor. E ele é vencedor. Nossa justiça, ela se baseia numa ética que vem do Sermão do Monte, entende? Então, não peque. Ao irar-se, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Terceira aplicação: se você furtava, agora trabalhe. Não vou falar aqui sobre esse tipo de furto. A reclamação furta o tempo e a paz de quem está trabalhando. Nada de bom se faz ou é produzido a partir da sua reclamação, nada. Ao invés disso, ofereça ajuda. Lembra do lema da Oceânica? Quem tem a visão tem o chamado? Então, se está vendo alguma coisa errada, não reclama, oferece ajuda. Quarta aplicação: não fale palavrão ou palavras sujas, nem fale besteira. Se isso é um vício de linguagem seu, vai treinando, porque não é bonito e ainda drena o Espírito Santo da sua vida. Se você não tiver nada de bom para falar, é melhor ficar quieto. A palavra de Deus diz que você ainda vai se passar por sábio. Essa eu tenho que aprender bastante.
Quinta aplicação: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Os pecados mais perigosos assim da nossa alma são aqueles que surgem da nossa maldade, tal como o prazer de ver o outro se dando mal, ou planejar o mal contra outra pessoa, ou ainda jogar um irmão contra o outro. Cuidado com o que você vai falar com o seu irmão, e com o que você vai falar sobre o seu irmão. Ele é parte do seu corpo. Cuidado, muito cuidado. Não diga calúnias, ou seja, falar uma mentira sobre alguém para outra pessoa. Não difame o seu irmão, ou seja, expor algo de ruim de alguém para outra pessoa. Se você hoje tem guardado mágoa de alguém, não chegue ao retiro sem resolver isso. Se você tem guardado mágoa de alguém, não chegue até o retiro sem resolver isso. E essa é a sexta aplicação: perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não dá para querer plenitude do Espírito, não dá para querer que Cristo habite no nosso coração se as nossas raízes não estiverem fincadas profundamente no amor, ao ponto da gente conseguir perdoar ou reconhecer que errou e pedir perdão. Não dá para pedir essas coisas se o nosso coração está cheio de mágoa. Na pregação de domingo, Marcão, ao falar sobre a oração do Pai Nosso, ele falou assim, abre aspas: no mundo espiritual, perdão vem antes da santificação, fecha aspas. E a ordem de Deus na Bíblia para perdoar geralmente vem com uma lembrança de que é para fazer como Deus nos perdoou. Não é de qualquer jeito, também tem uma condicionante, não é assim, perdoe de qualquer jeito. Perdoe como Deus nos perdoou. Na nossa oração do Pai Nosso, a gente pede um negócio mais escabroso, que é assim: para a gente perdoar, para que Deus nos perdoe, assim como nós temos perdoado. Alguém imagina Deus respondendo a você quando você termina a oração assim? Ah, é assim? Deus respondendo para você: então tá, eu te perdoo, mas não quero te ver não quero mais ter que olhar para a tua cara. Você já pensou em Deus respondendo assim para você quando você fala: Pai, perdoa as minhas dívidas assim como temos perdoado a quem nos tem, os nossos devedores? Você imagina Deus fazendo assim para você: ó, tudo bem, eu te perdoo, mas não aparece mais aqui na minha frente. Não é assim, né, que Deus perdoa a gente. Se você tem alguém para perdoar ou pedir perdão, faz isso quanto antes. Pois no retiro, aquela pessoa vai estar lá, vai estar no seu quarto. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai estar na sua frente na fila do almoço, vai estar na sua célula. Cara, isso sempre acontece, só que aconteceu comigo. Quem avisa, amigo é. Gente, assim, concluindo, Paulo, lá no início do capítulo 5 de Efésios, ele conclui todas essas aplicações que eu fiz aqui, nos exortando a sermos imitadores de Cristo e para que a gente viva em amor. Ou seja, ao vivermos em amor, estaremos imitando a Cristo, beleza? E vai além, diz que isso será como uma oferta de aroma agradável. Então isso quer dizer o seguinte, que a nossa unidade, o amor com o qual a gente se relaciona entre nós e a presença do amor no nosso meio vai manifestar a glória de Deus na terra e no mundo espiritual. De quebra, a gente ainda vai exalar um bom perfume. De quebra, assim, como um plus. Para terminar, o Salmo 133, ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Davi, querendo descrever o quanto era bom e o quanto a nossa união agradava a Deus, ele fez algo mais ou menos assim: é tão bom, tão bom, tão bom que é que nem Nutella. Ele fez assim, imagina, ele estava querendo assim, é tão bom, é tão bom. Hoje a gente ia pensar assim, pensa numa coisa boa, eu vi Nutella na cabeça assim. Mas naquele tempo aquele povo vivia em trevas, eles não tinham Nutella.
E Davi teve que trazer à memória deles algo que fazia com que o povo de Deus tivesse boas lembranças. E ele quis tocar no coração, nas lembranças da história daquele povo ali. A lembrança que o óleo derramado sobre a cabeça de Arão trazia para o povo de Israel era do momento onde o sumo sacerdote, o primeiro da linhagem, Arão, quando o óleo era derramado na cabeça dele, ele iria apresentar os pecados diante de Deus, e o povo teria seus pecados redimidos. O Monte Hermon significava para aquele povo ali, o Monte Hermon passava, gente, boa parte do ano coberto de neve, e o orvalho, ou a água que escorria do monte, irrigava as montanhas de Sião, que era onde ficava a cidade de Davi, e onde veio a ser Jerusalém. Isso trazia vida, frescor, e a possibilidade de que coisas novas, plantas novas florescessem ali. No Novo Testamento, Sião representa a habitação de Deus. Sião, eu acho que é a gente, nós somos a habitação de Deus. Se a gente for traduzir para a nossa vida de crentes redimidos em Cristo, em 2016, de modo que isso faça sentido para nós, vivermos em união e em amor é algo tão bom quanto a sensação que a gente tem ao saber que os nossos pecados estão perdoados. É algo tão bom quanto essa sensação. E que o amor de Deus se derramou torrencialmente sobre as nossas vidas, trazendo vida a quem estava morto, fazendo nascer dons, qualidades, talentos, onde havia maus hábitos e inclinação para o pecado. Essa é a sensação que a união dos crentes traz para o nosso meio. Essa é a sensação é isso que a gente deve trazer à memória quando a gente for lembrar da unidade da igreja. Gente, assim, de coração, que a gente seja fortalecido em nosso íntimo com o poder de Deus em Cristo, que Cristo habite os nossos corações, que a gente esteja de fato arraigado no amor, todos nós, porque eu quero ser cheio da plenitude de Deus. Eu quero viver, não quero viver isso sozinho, eu quero viver isso com vocês. Eu não quero viver isso sozinho, eu quero que vocês vivam isso também. Entende? Eu quero chegar lá junto com vocês. Eu quero ter essa experiência com vocês. Eu quero desfrutar disso, dessa torrente do amor de Deus junto com vocês. Amém? Vamos orar? Pai, a gente quer mais do Teu Espírito, Senhor. Muitas coisas no nosso coração, Pai, tem impedido da gente Te buscar, Deus. Muita coisa tem nos confrontado, Senhor. Muitas coisas tem feito oposição ao Teu Espírito, Senhor. Muitas coisas na nossa carne, Senhor, tem feito oposição ao Teu Espírito, Senhor. Mas pela fé nós cremos, Deus, que nós somos nascidos do Espírito, Senhor, e não da carne, Senhor. Por isso a gente crê e a gente quer, Senhor, que Cristo habite em nosso coração. Por isso a gente te clama, Senhor, que a gente seja cheio da plenitude do Teu Espírito, Senhor. A gente quer que o mundo veja que entre nós o Teu amor existe, Senhor, e que a salvação para o mundo é Jesus. A gente quer exalar o Teu bom perfume, Senhor. É isso que a gente quer, Deus. A gente quer chegar num lugar e as pessoas perceberem que a Tua presença está ali, uma presença amorosa, Senhor, uma presença educada, uma presença doce, Senhor, presença boa, Senhor, que alegra o coração, que traz solução, Senhor, que não traz problema, ó Pai. É isso que a gente quer, Senhor, é isso que a gente quer para a nossa vida, Pai, que a gente possa conseguir isso, ó Deus, em nome de Jesus, amém.